Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um De Olho no Campo. Esse programa que é uma parceria da Natura Frig com a Leilosul. E já de início eu vou pedir para vocês acompanharem nosso canal no YouTube para ficarem por dentro de tudo que acontece. É só ativar a notificação que assim que tiver um programa novo vocês vão saber de tudo. Também quero pedir para vocês acompanharem o nosso site, Canal Pecuarista. Lá na nossa newsletter você vai se cadastrar e vai receber notícias diariamente. Também quero pedir para vocês acessarem o nosso Instagram, @Canal Pecuarista, para ficarem por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que assola o Brasil há muito tempo. Vamos falar sobre desmatamento. E para conversar com a gente, trouxemos o biólogo Alessandro Leite. Então é tempo de rodar a vinheta para vocês acompanharem essa entrevista. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Boa noite, pessoal. Estamos de volta a mais um De Olho no Campo. Hoje a entrevista com o Alessandro Leite. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Lu. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Já de início eu quero te perguntar como você descreveria a situação atual do desmatamento no Brasil e considerando o tipo de diferentes biomas, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica. Vamos lá. Para começar, o desmatamento em si é uma prioridade hoje, né? A questão do desmatamento está influenciando muito a questão tanto das pragas, tanto no agro e tanto no meio urbano também, que é uma coisa ligada à outra. Agora, a questão dos biomas, cada ecossistema é ligado de uma forma diferente. Então, a Amazonas acaba afetando um certo tipo de questão dos animais, questão da fauna e da flora, e acaba afetando também a questão das pessoas e da saúde. Então, ali nós temos a questão do agro, na questão dos bovinos. Então, toda aquela questão do desmatamento ali acaba afetando tanto o agro, mas tantas pessoas também. E isso aí influencia muito na questão da questão econômica, né, desses locais. Então, cada ponto você acaba trabalhando de uma forma diferente e cada desmatamento nesses pontos acaba afetando a economia tanto de cada estado e também ao todo do Brasil. Quais são as principais causas do desmatamento hoje? Olha, vamos lá, né? Tem o desmatamento que tem no Cerrado, acontece, tem a causa natural, né? Que ocorre ali para quebrar a semente, né? Tem questão da germinação, mas também tem o desmatamento também, o criminoso, né? Que foi o que aconteceu o ano de 2024, né? Que nós tivemos todo Sim, aquele aconteceu problema. bastante, sim. Isso. Ainda estão estudando, né? Se foi causa política, se não foi, né? Claro que estava muito quente, né? Acontece de ter as queimadas, mas percebe-se ali que foi maioria da parte questão criminosa mesmo, né? Sim. Então pode ver que aconteceu num contexto do Brasil quase em todo, né? Então isso aí prejudica muito, né? A questão da saúde, a questão do desequilíbrio, né? Dos ecossistemas, a fauna, a flora. Então isso é uma coisa que tem que ser nesse ano estudado para não acontecer de novo, né? Acho que tem que ter um pouco mais de fiscalização, aproveitar a tecnologia aí para não ocorrer de novo, né? Esse caso. E essas queimadas não criminosas, você pode explicar para o pessoal como que é? Vamos lá, a questão da queimada, né? Queimada, vamos dizer assim, queimada natural, que Sim. ocorre todo ano, principalmente no Cerrado, né? Em Minas Gerais acontece muito isso, em outros pontos do estado questão do território brasileiro inteiro. Porém, isso não é de uma proporção tão grande, né? Então, isso acontece para poder o quê? Quebrar a semente e poder germinar a semente, ter o ciclo novamente, né, daquele ecossistema. Mas acontece que o que acontece é que as pessoas aproveitam dessa situação, né? Às vezes até fazendeiro ou a questão política, né? Para desmatar. Então, isso prejudica muito, né, a questão do agro ali naqueles locais. Agora, para controlar isso aí que é difícil, né? Sim. Porque a gente não consegue controlar o fogo, né? É uma questão natural. Força da natureza. Então, isso aí é tudo a questão preventiva. Se ali naquela área tem uma questão
de animais, né? É uma criação ali, então tem que fazer todo aquele acero, né? Ter já um suporte ali com caminhão-pipa ali para na hora que começar o incêndio, não deixar invadir, né? Aquele espaço ali. Eu tenho um controle. Eu ter um controle, né? Mas tem a questão natural que acontece, que não é tão prejudicial, a não ser que seja numa área muito grande, assim, que fica difícil de controlar. Mas a questão pior mesmo é o incêndio criminoso, né? Que a pessoa vai ali e faz vários incêndios, né? Em pontos diferentes. Então, Sim. aí você não consegue controlar e aí apagar esse fogo, né? Que vem de todo lado, pensou? Fogo do Sim, é lado. difícil. Um em cada canto, fica para você se fazer locomoção Sim. em cada canto para conseguir controlar, você perde muito tempo e às vezes não consegue, você perde tempo em um e vai para outro. É difícil isso. Tem uma situação bem bacana que o ano passado eu andei estudando bastante. Tem alguns estudos específicos que algumas espécies, né, de aves, elas também incendiam algumas áreas. Elas aprenderam isso aí com o desmatamento, que os Nossa, animais sério? fogem. Então elas pegam os galinhos ali com fogo, né, e fecha o Es- círculo. Espalha, Espalha assim. o fogo também. Então é tudo uma causa natural, né? Mas isso não dá essa proporção gigante, porque são muito localizados, sabe? Não é no Brasil ainda isso que está acontecendo, né? Essa questão das aves. Uhum. Mas é uma coisa para se estudar também, se aqui também não acontece isso, né? Você Então, entendeu? ótimo. Alessandro, poderia explicar o impacto do desmatamento na perda de biodiversidade e na extinção de espécies? Ó, uma pergunta bem interessante. Quando você tem uma queimada de grande proporção, afeta de todo tipo de biodiversidade, porque cria uma certa poluição, né? Acaba extinguindo vários animais, né? Colocando em risco ali algumas espécies localizadas. E esse fogo também, não só a questão da fauna, mas também da flora, né? Que você queima, demora essa recuperação. Muitos solos, às vezes, tem que tratar eles novamente, né? Com algumas plantas para poder recuperar o solo. Então, esse tipo de situação tem que ser controlada e afeta de uma forma geral. Não é Sim, uma questão pontual, porque o Brasil hoje é tudo interligado, né? Então, se você tem uma queimada no norte, né, acaba afetando aqui também. Afeta o sul, porque a questão de economia é uma coisa ligada a outra. Os sim, estados não dependem do outro, né? Principalmente no sim. agro. O agro. No sul é mais um tipo de plantação, lá no norte outro, no centro-oeste outro, então. Sim, o ano passado nós percebemos que teve uma perca, né, na questão dos bovinos aí, que morreu muitos animais, né? Isso aí afeta diretamente a economia do país, né? De que forma o desmatamento afeta os recursos hídricos? Então, vamos lá. É, todas as plantas, né, a questão da fauna, né, tem as matas ciliares. Quando você destrói, né, essa fauna, essa flora, principalmente, as árvores ela têm a capacidade, né, de segurar a questão do assoreamento, né? Então, se você não tem essas árvores, né, acontece que as queimadas vai destruindo, vai matando tudo, até a questão do corte também, as raízes, né, dessas árvores segura, né, a questão do lençol, filtra também, Sim, não deixa assorear os rios, então não deixa perder as nascentes, que é as principais, né, que está acontecendo muito no dia de hoje. Isso aí acaba afetando, então tem que cuidar, não adianta. Tem que fazer mais plantio de árvore, fazer corredores ecológicos, cuidar da mata ciliar. A mata ciliar é onde que fica entre o rio, né? Tem o rio ali, então ela segura a terra ali, né? Consegue também atrair mais, fazer a água subir para ter nascente, ter uma questão mais fluente doente, dos sim. rios. Isso aí é benéfico para tudo, né? Então a questão da queimada acaba destruindo tudo isso, entendeu? Eu hoje tenho que fazer um trabalho de educação muito forte, né, para a questão tanto para os fazendeiros, né, para cuidar mais, tanto na cidade também, que é uma coisa ligada na outra. Quando a gente fala de meio ambiente, as pessoas ficam focadas muito na natureza ali, no Sim, verde, né? sim, no verde. Mas o meio ambiente é onde nós vivemos, né? Aqui é o meio ambiente, né? Aqui faz parte do meio ambiente, né? Esse ar que nós respiramos vem muito a questão das árvores, né? Então, uma coisa é ligada na outra, né? Se você não cuidar, vai ter problema no futuro, né? Não, já temos Já, já já, temos e não é pouco, né? A gente sim. está sentindo.
não só na questão das queimadas, mas esse desequilíbrio ambiental, muito frio, muito quente, né, muita chuva em locais muito secos. Então, tudo isso é falta mesmo de questão de plantio de árvore mesmo, entendeu? As árvores Sim. hoje a gente não consegue fugir delas, né? E as pessoas têm de ter mais consciência. Eu acredito que está melhorando, viu? Está Eu também acho que, melhorando, que o pessoal tá tendo mais consciência, se tá? conscientizando mais, as empresas também estão se conscientizando mais. Sim. Eu acredito o seguinte, que essa geração nova, elas têm se preocupado mais com o É, meio ambiente, sim, sim. né? Ale, o desmatamento contribui para as mudanças climáticas. Quais são as consequências a longo prazo, o aquecimento global? Bom, o aquecimento global, nós já estamos vivendo, o aquecimento global, nós já estamos vivendo isto, né? Quer dizer, isso já foi avisado nos 80, anos 90, que ia ter problema no futuro e a gente já está tendo esse problema. Hoje você pode perceber que as estações, né? A gente não consegue mais saber se você está no Sim, inverno, se você está no verão, na primavera, porque está esse desequilíbrio ambiental. A questão também, você vê lá no Ártico, né, as geleiras derretendo, né, isso vai subir o nível do mar, vai deixando o mar mais aquecido, e tudo isso influencia de uma forma gigantesca, né? sim. Eles olham lá, pô, é pouquinho, subiu lá 1 grau, 2 graus, sei lá. Mas isso aí, para nós, os seres vivos, faz uma diferença muito grande, né? Muito grande. E daqui para frente, a gente vai sofrer cada vez mais, porque é uma coisa irreversível, né? Você não consegue mais resfriar o planeta assim de uma forma rápida, né? Então, É um trabalho de um dia para o não outro. é. O tempo que a gente vem destruindo, né? Vai ser o tempo que a gente vai ter que Para reconstruir e equilibrar tudo reconstruir. novamente. E eu acredito que o equilíbrio em si mesmo vai ser difícil estabilizar, né? Mas vai ter assim, eu acredito assim, que a gente tem que fazer, começar a fazer pontuais, né? Vamos supor, aqui em São José do Rio Preto, plantar mais árvores, né? Começar a incentivar as pessoas, a questão da área rural, mais plantio, Sim. recuperação de nascente, outras cidades, e assim vai, né? E vai depender muito aqui da questão do governo, né? Questão política e mudar as leis, né? Deixar mais rigorosas essas leis. Você acha que falta um incentivo para os produtores rurais para ter mais essa conscientização? Eu acredito que sim. Hoje eles entendem um pouco mais. Antigamente, eles não tinham tanto acesso às informações, né? Não Isso. sabia a necessidade daquele Uhum. meio ali. Tinha muito desmatamento e para a questão da criação mesmo. Eu não vejo assim como errado, porque faltava informação, né? E Uhum. precisava de Sim. alimento, né? O país precisa de alimento, O maior produtor de alimento do mas tem Brasil. que. O maior produtor. Você vai saber melhor dizer para mim, Sim, mas o são o maior Brasil. produtor, né? Sim, o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. Do mundo, você vê. Então necessita de espaço, mas a gente tem que ter o equilíbrio, não adianta. Porque se você desmatar tudo, você não vai ter um ecossistema ali benéfico para a criação ou para o plantio, Sim, a gente vai acabar colhendo mais tarde esses problemas. né? E muitos deles já colhem, né? Já está acontecendo. Ale, além da perda da fauna e da flora, quais são os impactos menos óbvios dos desmatamentos que a biologia nos ajuda a entender? Olha, uma pergunta bem interessante. Eu vou fugir um pouco, mas só para você ter um entendimento. Uhum. Hoje nós temos algumas coisas que são um alerta, né? Como eu gosto de trabalhar com as pragas é um alerta, Sim, entendeu? Se naquele ponto tá tendo um problema com uma praga, é porque o ecossistema ali não tá legal, tá equilibrado. desequilibrado. E isso afeta, e é uma coisa bem silenciosa, né? Então, ela destrói ali uma plantação, é uma questão de acidentes com animais peçonhentos. A gente vai mais pro silencioso, né? Que são as doenças virais, né? Pode ver essa questão da gripe aviária que afeta, né? Você viu que Sim, afetou recentemente aí. o mercado afeta tudo. Então, isso aí faz tudo, é parte da questão ambiental, né? Um desequilíbrio ambiental, desmatamento, muita enchente, esse desequilíbrio de clima, você entendeu? Isso aí propicia, né, esse crescimento de vírus, de bactérias também. Ótimo. Ale, existe uma relação direta entre desmatamento e surgimento de novas doenças ou alteração de ciclos de doenças existentes? Ou Como você... pode ter certeza. A questão ambiental, né, tem a ver diretamente com todo esse tipo de doenças, tanto na área rural, tanto na área urbana. Porque você cria um desequilíbrio ali local, né? Você tira, às vezes,
vamos falar assim, uma questão de predadores naturais, né? Você elimina ali, tira o espaço deles, e eles acabam, né, tendo que ter um desequilíbrio ali por falta de, às vezes, de espaço, né, de clima, de árvores, né? E acaba propiciando vários tipos de doenças, tanto de doenças respiratórias, tanto nos animais, tanto nos seres humanos também. Nessa época mais de junho, julho, agosto, né, as doenças respiratórias sobem os casos de doenças respiratórias. Então, tem consequência disso. Sim, sim. Tu pode ver, a questão do desmatamento, a questão ambiental, você tem que ver tudo a ver com a preservação, né? Às vezes o uso excessivo de agrotóxico, né, que deixa às vezes as pragas mais Sim. resistentes, questão de desmatamento, queimada, né, que propicia a questão do aquecimento mesmo em algumas regiões. Porque a gente fala de aquecimento global, mas a gente esquece que tem aquecimento em locais regionais, né? É, Que sim. tem um desmatamento maior ali, você percebe que aquele local é mais quente, né? Se você for em São Paulo, você vai perceber que ali é um clima local, né? Muita chuva, Sim. temporais. Então, por quê? Aquele ecossistema ali está totalmente desequilibrado, né? Diferente daqui do interior, você percebe que ainda consegue ainda ter um equilíbrio maior. Você percebe Sim. que está desequilibrado, mas ainda diferente daquele Diferente ambiente. daquele ambiente. Sim. Alessandro, quais são os maiores desafios na fiscalização e combate e desmatamento ilegal no Brasil e sua perspectiva como biólogo? Essa pergunta é interessante. Eu já trabalhei no meio de fiscalização, tem poucos recursos, né? E o país é muito grande, então os recursos que tem não consegue fiscalizar um país todo. E os oportunistas aproveitam dessa situação, Uhum. né? Fazendeiro, hoje você pega alguns grupos indígenas, né, que já estão mais com a informação na mão e estão aproveitando dessa situação também. Tem a questão política, né? A questão que tem os opositores que acaba fazendo isso para afetar um lado ou outro, né? Não vou falar de Sim. política aqui, mas a gente sabe o que acontece. Então, tem muito a ver com esse ciclo. E acaba que fugindo um pouco, né, da questão de fiscalização, de atuar mais, assim, ter ser mais pontual, né? Que você Sim. pega na Amazônia, você percebe que a dificuldade para entrar ali, a dificuldade para ter recurso para pegar todo aquele território, né? Precisa, o IBAMA às vezes precisa de um helicóptero, né? Precisa de meios, né? Sim, meios. Às vezes até o exército acaba influenciando lá para tentar ajudar. Agora, você imagina, se ali é dificultoso, imagina o país todo, né? Aí você pega um lado, pega o outro, a gente pode ter um exemplo quando teve a questão do Rio Grande do Sul, das A enchentes, gente né? Se tiver dificuldade ali, né? Para por chegar dificuldade. um Sim. suporte, então é difícil. Então, tudo isso tem que ser feito um trabalho de preservação, né? Que está tudo na questão, para você antecipar esses problemas. Eu vejo da seguinte forma. Se o ano passado teve tanta queimada e sabem que a maioria da parte foi criminosa, então a gente tem que aumentar a fiscalização. Fiscalização, sim, Mas com tem que ver certeza. tem que ter um planejamento do ano anterior para esse, né? E você percebe-se que não foi feito muitas coisas, né, para isso. Então, se acontecer, vai acontecer de novo, né? É isso aí que Sim. às vezes, como biólogo, assim, me entretece, sabe? Que é difícil você ver a situação, né? Fala, nossa, você já tá premeditando a situação. Fala, Tá nossa, vai chegar essa premeditando. época, vai acontecer isso de novo, E toda vez. acontece, e acontece. E vem não só, né, na questão do desmatamento, na questão dessa fiscalização, mas ao todo, né? Você percebe que que o Brasil, se não tiver um trabalho de educação cultural, as coisas não vai melhorar tão cedo. Sim, precisa de um trabalho cultural. É O Brasil e bem bem, rápido, viu? sim, bem rápido. Na sua opinião, quais estratégias de restauração florestais são mais eficazes e viáveis em larga escala? Vamos lá, eu acredito que em trabalhar mesmo a questão no agro, dos proprietários mesmo dessas propriedades, né? Porque eles têm mais forças, né? Economicamente falando também, eles podem Sim, fazer isso. Se eles quiserem, eles fazem, com né? certeza. Entendeu? Então tem que vir deles. Se o desmatamento começou ali, não tô falando que são diretamente com eles, né? Tem todo um contexto, acho que todos nós somos culpados, porque eu falo que é questão muito cultural, porque se eu tô vendo e eu não faço nada, então eu tenho uma parcela de culpa nessa situação.
Mas assim, tem que trabalhar a questão cultural, né, desses proprietários, mas tem que partir também dos órgãos públicos, sabe? Trazer essa educação para eles, né? Mostrar que é importante e dá para trabalhar em conjunto, né? Meio ambiente e agro, plantação, os seres, os animais, né? Os animais silvestres, tem que ter a mata para eles, né? Porque você viu os acidentes que tá tendo com as onças aí, porque tá faltando alimento e abrigo para elas naquele território, porque tá Sim. desmatando. Aí eles vêm, né? Às vezes aquele espaço também, o território era delas, e acabam desmatando, daí elas vêm atrás de alimento, aí acontece todo aquele acidente, às vezes com as pessoas, ou vai devorando todos, né? Recentemente teve uma que foi atropelada, fizeram até uma mobilização toda pra resgatar ela, que ela foi atropelada na beira da rodovia, acho que na 53. E, cara, depois que uma porrada de um carro num animal desse, por mais que ele é de grande porte, o animal não aguentou os ferimentos e veio a morte, né? Então, são várias situações aqui na região do interior mesmo que você vê animais fugindo do seu habitat natural para a cidade por conta desses desmatamentos. Hoje falta muito, assim, que eu percebo, eu chamo de corredor ecológico, né? São uma mata ligando na outra com corredores, com árvores, né? Que Uhum. os animais cruzarem por ali, sabe? Agora você vai destruindo, você deixa aquele círculo fechado, aquele micro, né, ecossistema ali pequenininho, e elas tentam sair, às vezes atravessar uma rodovia para outra, não tem uma passagem ecológica. Sim. Então, acontece os acidentes, né? E eles, quando vão fazer essas rodovias, ou construção de alguma coisa assim que afeta o ecossistema, eles não fazem esses planejamentos, sabe? Aí eles não entendem que isso vai prejudicar também a rodovia, né? Então, falta, eu acho que uma equipe técnica ambiental, quando for construir esse tipo de construção também. Então, é uma situação que, voltando na sua pergunta, vai partir não só de um ponto para a questão de recuperação ambiental nessas florestas, esses plantio de árvore, mas tem que ser um todo, tem que ser uma comoção do país mesmo, assim, entendeu? Entender que isso faz parte do dia a dia, que isso vai trazer benefício para toda a população, não só de um, só de outro, porque é uma coisa ligada na outra, não adianta. Se você desmatar, você pode ter certeza que aquela região ali vai sofrer um desequilíbrio, e a partir daquele desequilíbrio vai afetar o proprietário ali, o fazendeiro, mas também vai afetar a cidade do lado, porque vai aumentar o número de mosca, o número de mosquito, e vai trazer doenças, né? Questão de animais peçonhentos está aparecendo muito na cidade, tantos cobras, serpentes, escorpiões. É uma coisa ligada à outra, não adianta. Não adianta olhar lá e falar, pô, o cara tá desmatando lá, mas o problema é dele. Não, o problema é seu também. Seu também. Qual é o papel da educação ambiental e do engajamento comunitário no combate ao desmatamento? Eu sempre gostei da educação ambiental. Você Tem área. algumas cidades que inseriram na educação ambiental nas escolas, mas muitos ainda não têm. Eu acho que é a parte mais importante, que é quando a gente volta na questão cultural, né? Isso que a gente estava comentando. Eu acho que essa educação ambiental vai mudar a visão, né, dos jovens aí, para poder trazer para evitar, na verdade, assim, esse desmatamento, né? Que é muito desenfreado, né? Os cortes de árvore na cidade, nas matas, nas propriedades. Aí acho que é uma coisa. Não é só plantar, é parar de desmatar também. Que o problema é maior que o número de desmatamento é maior do que o de plantio, né? Isso é complicado. Isso é É o que é o complicado. desequilíbrio total que a gente está comentando. Isso, isso. Então, a questão da educação ambiental começa por aí, né? Se quer fazer alguma coisa diferente, começa com a educação. E principalmente dos jovens, né? E tentar fazer com que os adultos não desmate mais. A bioeconomia e o uso sustentável dos recursos florestais podem ser uma alternativa eficaz ao desmatamento? Sim, sim. É, a parte norte do país eles já utilizam muito isso, né? Questão reutilizar, fazer os plantios dentro das próprias matas, né? É bem interessante, vocês faz as colheitas, aí eles entram lá e saem coletando, mas ali já tem aquele plantio ali dentro. Mas é a questão do equilíbrio, né? Sim. Você utilizar a natureza, né, ao favor da questão do plantio. Claro que tem áreas, tem certas plantações que não conseguem, né? Que necessita da luz direta do sol. Mas isso aí é uma coisa assim que pode ser revolucionária. Acredito que isso é o caminho. É esse equilíbrio. Tanto para questão do plantio, mas questão também do agro também.
Excelente. É, Você acredita que o uso de tecnologia tem sido eficiente na prevenção do desmatamento? Ah, excelente. Eu acredito que a tecnologia está ajudando ainda a ver pouco ainda, mas você percebe que alguns órgãos de fiscalização já estão utilizando, né? Principalmente o drone, né? Consegue ir Sim, o longe, drone é consegue ter uma visão melhor, né? E às vezes mais seguro também, né? Porque a questão da fiscalização. A gente fala que às vezes a gente não consegue imaginar como que é uma região de mata, né? sim, O risco que tem para esses órgãos fiscalizadores, nessas pessoas entrar nessas matas, não só a questão do perigo ali, né? Os garimpeiros, as pessoas que acabam utilizando das madeiras, né? Mas a questão das doenças também, né? O dentro da mata é muito perigoso para entrar. Tem animais super venenosos, peçonhentos, que traz esse risco para as pessoas. Então você imagina, com um drone, né? Além de ser mais eficiente, é mais rápido, né? Para sim. acessar todos esses locais de mata. Isso é excelente, excelente. Otimiza tempo e Vixe. também consegue ter mais eficiência. Eu acredito também, essas startups aí, eu acho que bem interessante, tem startup para tudo quanto é tipo de situação aí, Sim. então vai ser cada vez, eu vou te dar um exemplo assim dos drones também, até para a questão do tratamento, né, com inseticidas, nas lavouras aí, pode ver que eles são mais pontuais, né, eles conseguem ter um controle diferente do Sim. avião que vinha, espalhava veneno para lugar, às vezes nem Nem precisava, né? precisava, acaba gastando demais. Então é uma economia, você investe em tecnologia e acaba tendo Isso. uma economia dentro da sua produção. E é mais pontual também, né? Às vezes Sim, porque você normalmente está plantado próximo de matas, né? Então você evita de chegar ali nessas matas ali, né? E eliminar, às vezes, insetos, alguns animais que traz benefício, né? sim, Para aquele ambiente, aquele ecossistema ali. excelente. Como as pressões econômicas e políticas influenciam a taxa de desmatamento no Brasil? Vamos lá. Nós vivemos num país de classe média baixa, né? As classe alta são poucos, né? Então, culturalmente falando e financeiramente também, a maior parte do país necessita se alimentar e muitos financeiramente às vezes não conseguem, né? Então, eu acredito que parte daí, muitos casos de desmatamento, sabe? Eles têm, por necessidade, às vezes, desmatar uma área ali para sobreviver e eles não entendem que aquela área ali futuramente vai trazer benefício para elas, né? Então, ela pensa no imediato porque ela tem que se alimentar, né? Tem que sobreviver. Então, economicamente falando, o país sofre. Por isso que eu falo, a gente tem que melhorar em vários aspectos. O desmatamento não está ligado só em uma coisa, são vários fatores, né? Economicamente, questão política, questão cultural, então, questão financeira, questão de saneamento básico, Sim. tudo afeta para esse desmatamento que tem no país e várias outras partes do mundo também. Ale, qual o papel do biólogo na linha de frente do combate ao desmatamento e na conservação da biodiversidade? Olha, o biólogo ele é muito pouco utilizado, né? De uns tempos para cá que vem falando mais dos biólogos, mas os biólogos precisavam estar, na verdade, na linha de frente de tudo isso, porque ele entende, né, na questão do ecossistema e consegue influenciar em muito, né? Ajuda tanto no agro, na questão da economia. Eu acho que precisam de mais biólogos no poder público, sabe? Para estar enfrentando esse tipo de situação. Mas eu percebo ainda que é um profissional muito pouco utilizado. Necessita utilizar ele mais, por causa do conhecimento que ele tem, né? Ele consegue ter essa sensibilidade, né, na questão ambiental, coisas que outros profissionais não têm tanta proximidade, né? Ele consegue ver o lado econômico, que nem é necessário, né, a gente produzir, mas ele tem essa sensibilidade, né? Ele está vendo ali. Vai Sim, desmatar? Pô, é necessário, precisa arrancar aquelas árvores. Ele vai lá, ele vai estudar o local, né? Ele vai ver se tem alguma espécie em extinção, alguma espécie que pode se desmatar, trazer para a cidade. Então ele faz todo esse estudo, coisas que outros profissionais não vai conseguir ter essa sim. sensibilidade, sabe? Vai lá, desmata e depois vem o prejuízo. É valorizar o profissional que tem Tem que mais valorizar, conhecimento né? nessa área. Tem que ter. Eles têm que estar, eu falo, eles têm que estar nessa parte ambiental, ele tem que estar na linha de frente. Não é porque eu sou biólogo, não,
Mas com a experiência que eu tenho, tanto no poder público, tanto como empresário, tanto como profissional da área, eu sinto isso, eu consigo ver todos os lados, mas eu ainda como profissional, eu como empresário que preciso trabalhar, mas eu tenho essa sensibilidade, entendeu? É diferente. Ale, como a biologia pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes de proteção ambiental? Vamos lá. Acredito que não é só a questão da biologia, né? Acho que a questão aí já entra vários profissionais, né? Acho que tem que vir lá de cima mesmo, né? Do poder público e mudando as leis para a questão de proteção ambiental. Mas não é isso que a gente está vendo, né? A gente está vendo que estão afrouxando aí as leis aí, né? Por desmatamento. Tem uma questão também da questão que eles querem montar uma usina, né, de petróleo lá na Amazonas. Estão afrouxando para melhorar a economia daquele local. Tem que fazer? Tem que melhorar? Eu sei que tem, né? Mas cadê os profissionais de frente ali, né? Entendeu? Cadê os biólogos? Cadê, né, as pessoas que entendem? Já foi feito alguns estudos que ali não é interessante montar usina naquela região, porque tem muitas espécies, vai ter um problema futuro. Então é por aí. O político tinha que brecar, mas ele tá afrouxando, entendeu? Aham, Porque sim. economicamente falando, né, para o país é interessante, para aquela região é interessante. Mas eles esquecem do tudo o restante, né? Que se aí futuramente, naquela região pode trazer eh, um desequilíbrio ambiental que pode não ser tão bom economicamente futuramente, entendeu? Sim, entendi. E a questão do desmatamento na Amazônia, às vezes não afeta só aquela região, porque a gente sabe que o país todo depende, né? Com Né? certeza. Às vezes diminui a chuva ou vem mais chuva para o lado de cá, igual teve quando questão no Rio Grande do Sul, tem tudo uma questão, né, de equilíbrio, então tem que ser muito bem estudado. Eu acho que tem que, sim, tem que ter os investimentos, né, porque a gente depende, principalmente naquela região, mas tem que ter os profissionais de linha de frente, né, que entendam aquilo ali para fazer da melhor forma possível, Manter um sabe? equilíbrio. Porque fazer, a gente sabe que vai fazer. É, então, Não dá para não tem fugir, como brecar. né? Mas faça corretamente, sabe? Quais são as inovações e descobertas recentes na biologia que oferecem novas esperanças para reverter os impactos do desmatamento? Vamos lá, uma pergunta muito importante. Eu acredito que a inteligência, né? A inteligência artificial, a questão da tecnologia, é, essa é uma descoberta que vai ajudar na questão ambiental, né? Porque ela acelera o processo, consegue fazer uma melhor fiscalização. Eu acredito que isso é um ponto muito importante para essa pergunta que você fez. Alessandro, diante dos dados atuais, quais são as suas maiores preocupações com relação ao futuro dos biomas brasileiros? Olha, a gente está tendo já alguns pontos que chamam muita atenção, né? Porque a gente percebe que nossos biomas, todos eles estão sendo afetados de alguma forma. Pantanal, Amazonas, Cerrado, a Caatinga. Então você consegue sentir que o desequilíbrio afeta todos de uma forma ou de outra. Que é uma questão não só do Brasil, mas do mundo todo. A questão da questão da poluição mesmo, desmatamento, está afetando todos os biomas. Então, quando você fazer um trabalho conjunto, não dá para fazer um trabalho conjunto só do Pantanal ou só da Amazonas. Tem que começar com as leis mesmo, a mudança de lei, fiscalização, é, trabalhar mais a questão de educação, a questão cultural. Você percebe que quando a gente fala, acaba não fugindo muito, né, dos principais pontos, que é educação, né? A gente pode falar de educação, questão da economia, questão cultural. Para mim, a principal parte, a questão de prevenção ambiental, está na questão cultural mesmo. Se a gente tem que trabalhar mais nas escolas, ter um incentivo maior. Eu acredito que falta também incentivo na questão do agro, né? Para esse tipo de ponto, né? Porque eles incentivam o plantio, incentivam ali a produção, mas cadê o incentivo para cuidar Cuidados. dos cuidados? Teve uma época que eu trabalhei na prefeitura
eu ficava no meio ambiente e tinha um projeto bacana que é o Município Verde Azul, né, que dá todo esse suporte. E naquela época a gente fazia uma recuperação de nascente. Ah, que legal. É uma coisa bem interessante. O que que acontece? Todas fazendas, sítios, essas coisas, tem uma nascente, um rio ali. E se você ir lá e dar uma olhada, você vai ver que os rios tá ficando assoreado, mas se você for lá na nascente, tá faltando plantio de árvore. Então você fecha com a cerca mesmo, para os animais não entrar, e faz o plantio ali. Entendeu? Ali ela ajuda a brotar essa água e ajuda o rio flui mais. Então pode ver, isso é um tipo de incentivo bacana. Mas o que que falta? Mão de obra, às vezes falta aquele recurso, né? Falta o proprietário aceitar esse tipo de coisa, que ele acaba perdendo um espaço ali, né? Mas ele tem que entender que aquilo ali futuramente vai ser benéfico para a propriedade dele, você entendeu? Entendi. Mas tudo é um Ótimo. trabalho de educação mesmo. Quais ações individuais e coletivas baseadas no conhecimento biológico você indicaria para mitigar o desmatamento? Vamos lá, a questão individual acontece de cada um de nós, né, assumir a responsabilidade que nós vivemos no mesmo ambiente, no mesmo planeta. Então, se você jogar uma latinha na rua ou um plástico, aquilo ali vai para algum lugar. Ele vai para o rio, ele vai para a natureza. E aquela mesma água lá que está contaminada é a mesma água que você vai ter o recurso para você sobreviver, para beber, né? Questão de chuvas, é tudo uma questão do ecossistema. Então, vem parte da gente ter esse entendimento, né? Às vezes as pessoas jogam alguma coisa na rua e falam, pô, é Só um papel que eu só um joguei no chão. papel, mas bilhões de pessoas fazendo a mesma coisa é o que está acontecendo, entendeu? Então as pessoas, primeiramente, antes do coletivo, tem que trazer isso para o individual, entendeu? Primeiro você muda você, depois você muda o restante. Eu percebo muito isso porque eu já fiz algumas postagens, né? E as pessoas comentam, curte lá, às vezes nas redes sociais. E eu conheço aquela pessoa, e eu vejo que aquela pessoa ela não pratica aquilo. Não- Então ela não- vai lá, isso mesmo, Mas não compartilha leva pra tal, vida. mas não leva. E outra, ela nem puxa para ela para um aprendizado, ainda ela continua fazendo. Então ela tem que entender que primeiro começa dela, entendeu? Depois o restante. Aí vem o coletivo. Se eu tô fazendo, não preciso nem falar para você. Eu tô dando ali naquele meio que eu vivo ali, eu tô dando exemplo, né? Tô dando exemplo, então eu vou cativando as pessoas. E eu cobro, eu sou chato, mas. E antes de eu Assim. ser biólogo, eu falava: Ó, por que você tá jogando isso aí no chão? Nossa, me irrita isso. Pô, Pô, papel no o chão cara me já abre o irrita. vidro. Opa, por que você vai jogar pra fora? Ó, o lixinho aí, chega lá, você põe no lixo. Entendeu? Aí o lixo, se fazer tudo bonitinho, põe lá no lixo, o lixeiro, o lixeiro vai lá pegar. Eu acredito que hoje esse lixo é todo reaproveitado, né? Vai lá toda aquela coleta, faz a triagem, Sim. recupera, algumas coisas dá para utilizar, outras não, mas reutiliza quase tudo hoje. Então, se você mandar para o destino correto, já é nossa, já é uma coisa maravilhosa, viu? Sim, você tem que fazer parte, você tem que entender que você faz parte do processo de, de conscientização, de ajudar o meio ambiente. Você faz parte de todo esse processo. Então, você, se não fizer a sua parte, já pulou o processo, aí já desregula tudo. Então, pode ver, a gente chegou no lixo, né? Sim. O lixo, uma boa parte das doenças, tudo tá ligado na questão, né, cultural de lixo mesmo, né? O Brasil é um dos maiores produtores de lixo aí do mundo, mas reutiliza muito pouco, né? Sim. Ale, você trouxe um kitzinho aí, a gente falou sobre pragas hoje já. Você trouxe um kitzinho de uma praga que está assolando aí a população daqui da região do Noroeste Paulista, que são os escorpiões. Você Sim, poderia falar um pouquinho sobre? claro. Vamos lá. Como eu te falei, as pragas vamos dizer assim, um indicador, né? Um indicador que aquele ambiente não está em equilíbrio. Então você percebe que no país hoje tem muito escorpião, não só aqui no estado de São Paulo, mas você percebe também que outros estados também estão com esse problema. E, e eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é um escorpião amarelo, né? Titius cerulatus. Ele brilha aqui com essa lanterninha. Eu acho bem interessante porque dá para as pessoas utilizar em casa, né? Como prevenção, que ele brilha à noite. Que lanterna é essa? Essa lanterna é a lanterna UV, é uma lanterna comum, né? Que quando entra em contato com essa espécie de escorpião, ele reflete essa luz
um escorpião muito perigoso, principalmente para crianças e idosos, né? Pode causar até a morte aí, é muito difícil, porém a quantidade que tem, o número de acidentes é muito alto e acaba tendo muitos acidentes e acaba acontecendo mortes. Sim. E por que tem tantos escorpiões na cidade hoje? Falta predadores naturais, um crescimento das cidades, desmatamento, né? Você acaba desmatando as áreas para fazer loteamento. Ali você elimina os predadores naturais, sapo, coruja, marsupiais, são animais que predam eles, né? E Sim. acontece, na cidade tem muito alimento, barata, grilos, e eles se reproduzem muito rápido, entendeu? Um escorpiãozinho desse aqui, com a média de 6 meses de vida, 1 ano, ele já consegue soltar uma média de 20 a 25 filhotes. Isso aí ele consegue Nossa. viver de 6 a 7 anos, essa média. Então vai procriando muito rápido, tem um veneno muito potente, e ele não tem predador, fica dentro da sua casa, reproduzindo. Então é importante, Mas. eliminação de lixo, cuidar mais, fazer mais plantio, cuidar da sua residência para que ele não possa ter abrigo na sua casa, né? Tampar os ralinhos, que é uma coisa muito importante. E os escorpiões mostram que aquela região está com desequilíbrio. Se está tendo todo o local do país está tendo uma infestação de escorpião, é porque o ambiente está totalmente desequilibrado, Desequilibrado. né? Excelente. Vou colocar ele aqui. Essa caixinha diferente. Então, Aqui tem mais um pouco. Ó, uma coisa bem interessante. Esses escorpiões eu capturei nessa época de frio. E eles são mais propícios a aparecer no verão, né? Por causa do calor, né? é que nem a gente tá comentando, desequilíbrio que, Desequilíbrio, que né? causa tem essas consequências. Não era pra ter, 10 anos atrás, você não via falar tanto de escorpião como você escuta hoje. Praticamente o ano inteiro você ouve falar sobre escorpiões que você acha dentro de casa, em área urbana. Igual você escutava falar tanto sobre dengue antigamente, né? A dengue, os insetos tendem a reduzir, né? O metabolismo dele para não ter no frio tende de reduzir, né, os insetos, porque o metabolismo desacelera e no verão aumenta. Porém, agora a nossa região aqui praticamente é uma região endêmica, né? Uma endêmica é quando tem o ano todo, sabe? Sim. Pode ver que nosso problema com dengue é o ano todo, porque tem mosquito o ano todo. Antes falava que na época de chuva porque eles se reproduzem. Agora não. Não. Agora você ouve falar sobre dengue o ano inteiro. Até a questão, a gente fala de cultural, né? A pessoa sabe que ele procria na água, né? E deixa lá o vasinho. Então, às vezes não precisa chover. O vasinho da planta, o vasinho do bebedouro do animal. Sim. Ale, eu queria agradecer a sua participação hoje. Foi muito importante o conhecimento que você passou pra gente. E eu gostaria de que você deixasse um recado pro pessoal de casa sobre preservação ambiental. Que recado você pode passar pro pessoal de casa? Ó, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que o meio ambiente em si, essa preservação, é benéfico tanto para nós como para a geração futura. Então, a questão da preservação ambiental começa da gente, né? Não só como biólogo aqui, mas como pai, como uma pessoa que quer o bem da nossa população, que quer ver um futuro melhor. Tudo começa na preservação ambiental, questão cultural. Então, se você puder plantar uma árvore, né? Sim. Ou fazer o básico ali do dia a dia, né? Joga o lixo no lixo, entendeu? Simples. Ensina seu filho, né? Faça uma educação com ele. Às vezes a pessoa fica trabalhando demais, esquece de olhar a sua casa ali, entendeu? Que nós dependemos um do outro, né? E a geração futura, e até para nós também envelhecer com um ambiente mais saudável, com mais lazer. E é isso, acho que a questão é pensar. Pensa em como você pode reflete bastante, como você pode ajudar o nosso planeta aí, não ter tanto desmatamento, não ter tanto queimadas aí, para a gente poder ter um futuro melhor nesse país. Excelente. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, Ale. Espero receber você mais vezes aqui no nosso programa. Ó, eu que tenho que agradecer, né, esse convite. Acho que é importante a gente ter esse espaço. Obrigado pelo espaço. Eu acho que eu, como profissional, a gente necessita desse espaço para levar mais informações. Agradeço. E quando quiser, eu estou à disposição para estar aqui e ajudar o que for possível. Excelente, obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado do programa dessa semana e espero vocês na próxima. Até mais.